Olá, amigos do ED, sejam todos bem-vindos a mais um programa Você em Destaque. Eu quero dar as boas-vindas para você que está nos acompanhando através da rádio Miguel Pereira FM 98,7 e a você que está aqui ligadinho com a gente no nosso canal do YouTube. Aliás, eu quero pedir a você que, se você curtir essa entrevista de hoje, dê lá o seu curtir, inscreva-se, clique no sininho que você vai ficar sempre por dentro de tudo que acontece por aqui. Bom, como muita gente já sabe, nós estamos aqui na pousada Casa do Ipê Amarelo, onde sempre acontecem as nossas entrevistas. O convidado de hoje é o venerável mestre da maçonaria de Pati do Alferes, Alfredo Carvalho da Silva. Siga com a gente. Hoje eu estou recebendo como convidado do Você em Destaque o venerável mestre da maçonaria Fraternidade Patiense 104, Alfredo Carvalho da Silva. Com ele, orador Kenny Nobre e também o Rubens Eduardo, primeiro vigilante. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje são vocês em destaque aqui no nosso programa. É uma honra muito grande. Eu gostaria de começar, venerável, perguntando ao senhor a respeito de uma dúvida que comumente a gente observa no grande público. Algumas pessoas dizem que a maçonaria é uma seita, outros dizem que é uma religião. Enfim, como é que o senhor poderia definir a maçonaria? Obrigado, meu amigo Hélio, pelo convite. A gente sente uma satisfação muito grande estar aqui para poder tirar a dúvida do público presente que se interessa verdadeiramente por religiões, por instituições. Então, a maçonaria, ela pode ser definida, descrita como uma sociedade fraternal, uma organização fraternal de personalidade jurídica e que é essencialmente filosófica, ela é educativa, filantrópica e ela é progressista. Partindo dessa essência, a gente pode elucidar da seguinte forma: por que ela é filosófica? Porque ela se dedica à busca e à investigação da verdade. Pois não. Partindo do princípio do pensamento racional. Por que ela seria educativa? Porque ela oferece aos seus membros e associados, de forma geral, princípios morais e conhecimentos variados, no caso, que vai permitir que estes, digamos assim, sejam melhores cidadãos, melhores pais, melhores políticos. Evoluam como pessoa em todos os aspectos, né? Enquanto pessoas, isso aí. Ela é filantrópica porque ela não dá aos seus associados, ela não oferece aos seus associados digamos assim, lucros individuais, como muitos pensam, né? Maçonaria, a pessoa faz pacto de riqueza, vou entrar para enriquecer. Não, isso não acontece na maçonaria. Aqui, popularmente, tá? Pelo contrário, a maçonaria ela utiliza os seus recursos econômicos, entendeu? Para promover, digamos assim, caridade, filantropia, legal? Para beneficiar a sociedade de forma geral. E a maçonaria, ela é progressista porque ela defende, no caso, a base da sociedade democrática hoje, que seria o direito, a justiça, a verdade, a liberdade, a igualdade, legal? Enfim, e por outro lado, ela combate com veemência, entendeu? O fanatismo, a tirania, os erros, a ignorância, entendeu? Por isso nós podemos classificá-la como uma entidade progressista. Bom, venerável, então de acordo com o que o senhor está falando, a maçonaria não tem nada nem de religião e nem de seita. Isso aí, partindo desse pressuposto, a gente não podemos classificá-la como seita e nem muito menos como uma religião. Não chega nem perto, então. Chega nem perto, por quê? Pelo simples fato de que
Seita. Uma seita, geralmente, ela é fundada por uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem por objetivo discordar de um determinado pensamento tradicional. Esse pensamento pode ser de natureza política, pode ser de natureza moral, pode ser de natureza filosófica e, como é mais comum, de natureza religiosa. Assim que uma seita, ela se cria. O próprio cristianismo, ele surgiu como uma seita. Sim, exato. E a maçonaria, pelo contrário, a maçonaria na sua origem, entendeu? Ela origina-se das guildas do Império Romano, lá na Idade Média. Ela não surgiu para divergir com pensamentos filosóficos ou moralistas da época, e muito menos com a religião católica, aquela que predominava na época, na Idade Média. Pelo contrário, ela surgiu apenas para defender uma determinada classe de trabalhadores, entendeu? Que eram os construtores, os pedreiros da época, que inclusive foi essa classe que originou o nome maçom, porque a palavra maçom, ela vem do francês, significa pedreiros. Então, era apenas uma espécie de sindicato, entendeu? Que defendia essa classe. E de lá para cá, ela evoluiu enquanto instituição, ganhando a dimensão que ela tem hoje. E religião, a gente não pode classificar a maçonaria como um sistema religioso pelo fato de que ela não possui aquelas características bem notórias nos sistemas religiosos que a gente observa no mundo atual, como, por exemplo, uma divindade específica e um culto a essa divindade. Não, isso não existe dentro da maçonaria. Seria fundamental para que isso pudesse ser. Para que tenha uma religião, uma doutrina de pensamento, uma doutrina que aponte um caminho para uma salvação ou uma salvação, uma vida após a morte, uma espécie de paraíso. A maçonaria também não aponta essa direção. A maçonaria, ela também não tem um livro sagrado. Um livro sagrado no sentido de você retirar dele a sua crença, que é outra característica clara da religião. Outra característica típica das religiões. Logo, nesse sentido, nós não nos consideramos uma religião, mas nós nos consideramos religiosos, que é uma diferença. Por que religiosos? Porque a gente parte da premissa que todo maçom, ele deve defender a crença num ser superior. Seja ela qual for. Seja ela qual for. E que esse ser superior nós denominamos grande arquiteto do universo, para não ferir, digamos assim, a singularidade religiosa dos associados. Porque cada um se refere a... Isso, de uma forma. Então, grande arquiteto do universo. Qual é o seu grande arquiteto do universo? Entendeu? Qual é o meu grande arquiteto do universo? Recentemente, nós vimos uma briga aí entre um presidenciável, né, e um deputado federal da bancada evangélica, os dois evangélicos discutindo, um dizendo para o outro: eu vou provar que você é maçom, como se fosse incompatível ser maçom e evangélico ao mesmo tempo. Isso é um pré-conceito que verdadeiramente pessoas religiosas e não religiosas ainda têm em relação à maçonaria. Eu vou deixar o meu orador, o relógio Kenny Nobre, responder essa pergunta. Kenny, então me diz assim, como é que você... Não sei se você assistiu isso, né? Assistiu essa cena, né? Inclusive, essa discussão aconteceu dentro do Congresso Nacional, lá na Câmara Federal, estava ali acontecendo a sessão, e eu vou te desmascarar, eu vou mostrar que você, e ele sendo evangélico, deputado, eu vou mostrar que você é maçom. Eu falei assim, gente, mas qual é o problema, né? Você pode me dizer, por favor, Kenny, fica à vontade. Boa tarde, Hélio. Boa tarde. Prazer grande estar aqui e responder a sua pergunta. Primeiro, com grande perplexidade. Fiquei um pouco perplexo, porque envolveu a nossa ordem num assunto político e religioso ao mesmo tempo. E a ordem foi envolvida, a instituição Maçonaria Universal foi envolvida nesse momento crítico de preconceitos, de extremismos, de ideologias políticas e também religiosas. Afinal, foram dois representantes públicos, né? Dois homens públicos, né? E de instituições religiosas. Da maneira como foi colocado, parecia que isso pesaria negativamente aquele deputado, aquele cidadão
que se diz evangélico, que comunga da religião evangélica e também seria maçom, tá? Isso a gente trouxe essa perplexidade por um motivo. Primeiro, para ser maçom, como já foi explicado no início da entrevista, você não entra para a maçonaria. Você é convidado a ser maçom. Quando você entra, um princípio, você tem que ser livre e de bons costumes. Acreditar num ente superior, grande arquiteto do universo, que se adapta dentro de qualquer religião. Naturalmente. E especificamente falando de religião, da nossa ordem e da nossa loja Fraternidade Patiense, nos nossos quadros nós temos umbandistas, temos um pastor evangélico, nós temos católicos. Isso só aqui na loja de Pati Fraternidade Patiense. Todos fazendo parte da ordem, convivendo dentro das suas religiosidades, respeitando as diferenças religiosas, porém convivendo normalmente, sem nenhum problema. Então isso é importante esse espaço para a gente desmistificar e explicar e elucidar para as pessoas que não têm conhecimento, porque a maçonaria é secreta? Não, ela é discreta. Sim. Não há necessidade de todo maçom se dizer e se identificar maçom. Sem dúvida. Seja ele qual. E outra coisa, além das atividades religiosas, temos vários profissionais. Nós temos na nossa ordem, temos funcionário público, policiais militares, médicos, advogados, enfim, pedreiros mesmo, de todas as classes sociais. Então isso, de certa forma, nós, pelo menos assim, do ponto de vista da nossa fraternidade, a gente viu com preocupação, porque alimenta o preconceito e esse fomenta. Exatamente, fomenta ainda mais. Aliás, essa é a minha próxima pergunta, e aí qualquer um dos senhores, né, pode responder. O que vocês atribuem essa resistência de uma parte da religião? Por que será? Será que por essa questão que você acabou de tocar, por ser discreta e alguns chamaram de secreta, né? Enfim, até porque, e me permita me alongar, assim, eu vejo as pessoas, porque é uma seita, ainda falam seita secreta, né? Aí eu falo assim, olha gente, assim, é estranho, porque tem empresas, por exemplo, né, que elas também têm suas reuniões, onde só os diretores, né, top lá que participam, né? Às vezes uma instituição internacional com filiais no mundo inteiro, com milhares de funcionários, e só um grupo de uma dúzia ou um pouco mais ou um pouco menos de diretores é que participam das reuniões mais importantes para toda a instituição, né? Então eu fico pensando qual é o problema de uma organização. Eu faço parte de um grupo, né, também, né, não vou chamar político, né, mas assim, que tem um pensamento, uma ideia política, né, mundial, e que às vezes também acontecem reuniões e que só as pessoas que fazem parte daquele grupo é que participam. E aí então vamos chamar que é uma seita? Não, ela é política. Então o que vocês atribuem, agora reforçando a pergunta, o que vocês atribuem? Será que é exatamente porque vocês têm essa coisa de ter uma reunião só de vocês, com um grupo só de vocês, e que aí abre essa premissa das pessoas pensarem, tá vendo, é secreto, se é secreto é porque tem alguma coisa errada? Bom, no meu ponto de vista há uma questão histórica. Nós temos que voltar muito ao passado, os porquês de serem discreta ou secreta. No momento, no passado, a instituição, os membros dessa instituição foram perseguidos por instituições tradicionais, que era a Igreja Católica, a nobreza e o clero. Aí tem tinha uma outra visão contrária a esses pensamentos liberais. E isso talvez tenha ficado ainda inserido dentro da cultura. Agora, a questão de eu respeito todas as religiões, respeito também até quem é contra. A gente tem que ter esse respeito e essa tolerância. Nós aceitamos, é muito bem-vindo um evangélico maçom, um bandista maçom, um espírita maçom.
E a gente tem que aceitá-los de braço aberto, e até mesmo quem é contrário. Entretanto, o que nós não podemos aceitar é o preconceito e a intolerância. Sim, sim. Isso é combatido ali dentro da fraternidade. O tempo todo é um princípio da ordem. Até porque são pessoas diversas, né? São pessoas que pensam religiosamente, por exemplo, vou insistindo nessa tecla, até porque o nosso tema é religiões, né? São pessoas que têm fés diferentes, e para que elas possam comungar, né, ter uma convivência razoável dentro de qualquer instituição que seja, é um trabalho a ser feito, né? Então tem que combater mesmo. E só para terminar a sua pergunta, como a Igreja Católica hoje já não há nenhuma resistência, a gente acredita que algumas denominações evangélicas, no futuro, também aceitem membros da sua religião e serem maçons, porque são completamente compatíveis os ideais, tanto religiosos quanto filosóficos. São princípios. Na verdade, é tudo baseado em princípios morais, progressistas, que a gente temos que o compromisso hoje de lutar. As redes sociais, a imprensa hoje, a gente tem essa oportunidade de mostrar que não tem nada de secreto e nem nada de ser encoberto. Sem dúvida. Entendeu? Então é esse o nosso compromisso, trazermos as pessoas para mais próximo da nossa ordem para conhecer. A questão da reunião nossa somente se reúne no templo maçônico, nos horários e nos dias determinados, somente podem participar maçons, quem óbvio. É iniciado na ordem. Mas há reuniões, que nós chamamos de sessões brancas, onde qualquer cidadão pode tomar parte. Inclusive, em 2015, nós tivemos a oportunidade de fazermos uma sessão branca aí na nossa loja, onde nós tivemos a oportunidade de fazer um debate sobre intolerância religiosa. Olha que máximo. Nós tivemos colocamos no nosso templo um umbandista, nós colocamos um budista que tem aqui em Miguel Pereira. Em Pati tem um templo budista lá em Palmares, e um católico e um espírita, e alguns maçons presentes, justamente debatendo esse assunto. Salvo, se eu não me engano, foi num episódio, por causa do episódio de uma moça, acho que em Nova Iguaçu, que foi apedrejada por causa da sua vestimenta religiosa. Então houve um amplo debate, foram convidados todas as representantes das religiões de Patidoféres e Miguel Pereira, algumas se fizeram presente, outras não, até a Ordem Franciscana se fez presente, e foi uma manhã muito produtiva, pena que não tão participativa com os líderes religiosos, porque através da participação deles é que poderíamos trazer essa palavra de conhecimento e estreitar esses laços, porque como você mesmo a sua pergunta, você falou cada um na sua crença, mas nós estamos aqui no mesmo barco, na mesma nave, e querendo sim o progresso da humanidade, da sociedade em bem geral. O que você pode nos falar a respeito da maçonaria para as pessoas que nos assistem agora e que não sabem ou pensam que sabem alguma coisa a respeito? Eu particularmente tenho alguma dúvida quando o Venerável entrou naquela questão histórica lá atrás, assim, falei assim, caramba, porque a maçonaria vem de longas datas, né? Com curiosidade. E tem muita história, teve a participação de muitas coisas importantes, inclusive até na própria formação do nosso país, né? O que vocês poderiam, assim, falar alguma coisa a esse respeito, mais de alguma coisa assim mais levada para esse lado lá atrás e da sua importância para a formação até das próprias sociedades brasileiras? Sim, sem dúvida. Hélio, boa tarde, muito obrigado pela recepção. Prazer, e obrigado também pela essa oportunidade de a gente esclarecer um pouco a respeito da nossa ordem. É uma ordem que ela tem muita história. Sim. E eu, como um apaixonado por história, eu conheço algumas. Opa! A princípio, tá, a maçonaria ela chegou no Brasil através dos protestantes. Eles vieram para cá e a partir dali começou a se formar lojas. Sim. E vieram junto com aquele espírito de liberdade, igualdade, fraternidade, que era
o lema da Revolução Francesa, que lá na Europa estava, né, espalhou forte, pelo mundo inteiro. E o Brasil, ele entrou nessa história também. E a maçonaria, ela participou de todos os fatos políticos do Brasil, tá? Não só do Brasil, mas da América do Sul inteira, da América do Norte inteira, a própria independência dos Estados Unidos, ela foi assinada por 13 colônias, tá? E todos eles eram maçons. Olha, Então tem muita história. E não só no Brasil, não só em Pati, não só em Miguel Pereira, tá? No mundo inteiro tem história. No mundo todo mesmo, todos os continentes? No mundo inteiro. Nós temos um grande escritor, tá? Que ele é indiano, inglês, que todo mundo conhece. Se não conhece, conhece a obra dele, tá? Eu não sei se a pronúncia é essa, Rudyard Kipling. Ele foi o criador do Mowgli, aquele menino lobo lá da Índia. Ele era maçom. Ele tem um livro escrito que chama-se O Homem que Queria Ser Deus. Ele é baseado na filosofia maçônica. Tá? E além do grande poema dele, que foi Nobel da Literatura de 1909, se não me engano, tá? Ele tem um poema que é muito bonito, que ele fala sobre a loja maçônica que ele fazia parte. Olha. Era uma lojinha pequena no interior da Índia, e ali ele falava da mistura que tinha ali dentro. E é de uma singeleza tão grande que a gente chega a ficar emocionado quando ouve. Então, chegando essa história ao Brasil, tá? Veio muito revolucionários, porque por que tem tanto policial, quanta gente do exército dentro da ordem? Porque lá, quando eles estão no quartel, eles conseguem uma camaradagem muito grande. Porque é normal aquilo. E depois eles se afastam daquilo. Então eles só vão conseguir essa camaradagem de novo na ordem maçônica. Por isso que tem tanto policial, tanta gente do exército, tanto da marinha, é por isso que acaba se tornando uma necessidade em razão do cotidiano que eles viveram durante muito tempo. Cara, o que acontece? A gente vai fazendo com que a coisa flua de uma maneira que a gente vai estreitando os nossos laços. Tá? Uma coisa eu posso dizer com certeza que não tem na maçonaria, bode preto. Ah, esse do bode preto, esse bode preto lá é famoso, né? Nem se bebe sangue. Caramba, eu ia até perguntar qual era o sabor. No máximo a gente toma vinho, alguns. As meninas lá... É o mais próximo do sangue. Mas não tem nada disso. Nós temos muitas histórias, muitos casos para contar. Ficaria até difícil a gente concentrar isso. Não, claro. Até porque o nosso programa é muito resumido, mas quem sabe já não abre um precedente aí. Com certeza. Quanto àquele fato de falar, de ser secreto ou não ser secreto, não tem nada disso. Tem um grande escritor aí que, falando sobre isso, alguém questionando ele sobre maçonaria, e é secreta, não é? Ele disse, não, ele não era maçom. Ele falou, não, maçonaria não é secreta. É como se fosse uma empresa como a Coca-Cola. Como que você vai chegar para a Coca-Cola? Eu quero saber o segredo da Coca-Cola. Se não me disser, então é uma seita. Não tem lógica. Se você quer saber qual que é o segredo da Coca-Cola, procure entrar para a empresa e vai galgando os passos. Um dia você vai saber. Até chegar lá, né? Um dia. E a maçonaria é a mesma coisa. Tá? Entra, não tem nada demais. Aquilo lá não tem nada demais, só que é uma coisa muito gostosa. Tá? Aquilo ali é como se fosse uma peça de teatro que nós passamos a vida inteira, tá? Tentando fazer com que aquela peça de teatro saia perfeita. Que máximo. Tá? O gostoso da maçonaria é exatamente isso. Aquele ritual que nós temos, tá? Que uma grande parte dele ele é aberto para todas as pessoas, tá? Só uma pequena parte que é fechada só para nós, tá? E a gente está tentando aprimorar. Automaticamente a gente vai se aparando as nossas arestas também, tá? Porque todos os participantes são beneficiados. E a filosofia maçônica, ela é baseada na construção do Templo de Salomão.
Então, toda aquela característica da ordem, tá? Ela é baseada nos instrumentos dos arquitetos da época, tá? Toda aquela tecnologia, e aquilo foi criado uma filosofia que nós vamos estudando, e vamos estudando, e vamos estudando, e vamos ter que passar a vida inteira estudando. Perfeito, Rubens. No fundo, o todo maçom diz que nós somos eternos aprendizes. Perfeito. Bom, venerável, aí isso também já pode jogar aí essa resposta, tanto para o Kenny quanto para o Rubens. Eu queria também que você falasse um pouquinho a respeito da loja maçônica de Pati da Alfés. A gente já falou sobre maçonaria, sobre a história, né? Já demos aí um passeio. Agora eu gostaria de saber a respeito da loja. O que o senhor poderia nos informar a respeito dos trabalhos, do que é realizado, que envolve a própria sociedade, as famílias, enfim? Então, a nossa loja, Fraternidade Patiense, ela é uma loja nova, tá legal? Ela foi fundada em 4 de janeiro de 1988. Inclusive, um dos seus fundadores está aqui sentado conosco, que é o meu primeiro vigilante, o Rubens. Opa! Então, eu vou passar essa oportunidade para ele falar. Ótimo. Sobre a nossa loja, porque ele conhece mais do que eu. Eu sou novinho na loja. Hoje, quer dizer, Rubens, desde janeiro de 88. Janeiro de 88, exatamente. Não sei se vocês lembram, em janeiro de 88, caiu uma chuva muito forte em Petrópolis. Uhum. Foi uma calamidade. Foi exatamente na época que a gente estava fundando. E a gente nunca esquece isso, porque foi muito marcante, sabe? Então, e como que aconteceu a história? Pati estava começando com aquela história de emancipação. E nós tínhamos um irmão na Deus Humanidade, que chama-se Carlos Mota, que ele sempre foi um visionário. E ele virou para a gente e falou assim, olha, a gente precisa formar um grupo, porque Pati está se emancipando e precisa de uma loja maçônica. Aí a gente, poxa, vamos abrir outra loja, a loja Deus e Humanidade já é pequena, vamos abrir mais uma. Eu falei assim, não, mas o município novo precisa de uma loja nova. Aí foi onde nós começamos a nos reunir, exatamente no dia 4 de janeiro, que era recesso. Porque administrativamente nós temos um recesso, que vai de dezembro a final de janeiro. Tá? A gente fica parado. E aquele ano não teve o recesso, porque nós começamos a trabalhar a patiense. Aí de lá para cá, vieram vários membros, foi entrando, saindo e foi tocando-se a vida. Conseguimos construir o templo, depois de muito esforço, porque todo mundo pensa que maçonaria tá todo mundo rico. Todo mundo rico, tá sobrando dinheiro. Todo mundo distribui dinheiro, mas olha, é difícil a gente levantar grana. Se fosse uma religião seria até mais fácil, né? Porque as religiões têm seus métodos, né? Tem outros métodos, mas nós não temos. A gente só pode contar com a gente. São os irmãos que fazem a coisa funcionar. Tá? Chega uma administração, ela lida melhor com dinheiro, então consegue fazer coisas melhores. Outros não lida, aí não faz nada. E isso vai fazendo com que a coisa flua. Graças a Deus, nos últimos 5 anos para cá, a coisa tem melhorado, né, venerável? Então, o que acontece? Tá? Paralelo, tá, à loja, a gente tem as nossas obrigações filantrópicas, de caridade, e que são feitas dentro das nossas posses. Naturalmente. A gente não pode abarcar muita coisa, porque um dos piores sentimentos que o maçom pode possuir é o da impotência. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a todo momento a gente tá vendo acontecer certas coisas, tá? Que se a gente for
abarcar tudo. Aí vocês vão atravessar essa linha da potência, né? Aí passa para... Aí a gente já não pode fazer. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a caridade, com a filantropia, porque a gente tem que fazer isso tudo dentro das nossas posses. Perfeito. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas esse trabalho é feito. É feito. A gente tem problemas junto. A gente tem ajudado as instituições daqui da região, as pessoas que nos procuram, a gente tem procurado ajudar sempre dentro do possível. A gente nunca fala não, tá? A gente está sempre empurrando de um jeito ou de outro. E a maçonaria também, principalmente a nossa loja, ela tem uma pessoa em cada lugar. Então, quando um não pode fazer, hoje a gente tem a facilidade do telefone, a gente liga para um lado, liga para o outro, e geralmente a gente consegue fazer alguma coisa, tá? Agora, de base, tá? O maçom não gosta muito de estar divulgando o que está fazendo, tá? Existe uma máxima dentro do nosso contexto, que diz que você tem que dar com a direita sem que a esquerda veja. Tá? Faz parte da nossa cultura isso. Eu gostaria então de pedir ao venerável mestre Alfredo Carvalho da Silva que faça suas considerações finais. Nosso programinha chegou ao final. Bem, foi dito aqui hoje tudo que a maçonaria o que a maçonaria não é, tá legal? Agora eu convido aí a pessoa que está nos assistindo aí, a visitar o nosso site, entendeu? www.fraternidadepatiense.com.br, entendeu? Se tiver mais curiosidade, entre em contato conosco, que nós temos uma pessoa que faz a gestão do site, que vai responder, entendeu? As perguntas que forem feitas dentro da possibilidade. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, ela pode dirigir a vocês, que vai ter alguém para responder. Já vai ter alguém para responder. E ademais a gente está nós sempre nos reunimos às quintas-feiras, tá legal? Depois a gente sempre tem uma janta, entendeu? Também qualquer pessoa que chegar lá vai ser bem-vindo para nos acompanhar no que nós chamamos de ágape, é uma janta fraternal, legal? E agradeço ao convite, a presença dos meus irmãos aqui que me acompanharam aqui nessa entrevista representando a nossa loja. Perfeito, muito obrigado. Bom, então eu conversei com o venerável mestre da loja maçônica Fraternidade Patiense 104, Alfredo Carvalho da Silva, e também com Kenny Nobre, orador, Rubens Eduardo, primeiro vigilante. Foi uma honra, um prazer enorme receber vocês aqui no Você em Destaque, dessa vez, excepcionalmente, vocês em destaque. Muito obrigado. Prazer foi todo nosso. Um abraço.